Bom dia a todos. Obrigado pela presença de todos vocês aqui. A ideia da coletiva é a gente sempre fazer um balanço, né, desse momento que o clube está vivendo, fechamento de janela, certamente existem muitas curiosidades de vocês, dos nossos torcedores, então a ideia é a gente poder compartilhar um pouquinho do nosso pensamento, da nossa estratégia, com tudo que foi feito até aqui. É importante dizer que a gente está entrando na reta final da Série B, né? Mais um jogo, a gente está entrando no terço final da competição, competição que está extremamente equilibrada, que a gente sabe da extrema dificuldade que é de conseguir o objetivo, mas a gente tem muita convicção que a gente está num caminho, que a gente está lutando, está no bolo de cima, e isso era o mais importante nesse momento. A gente acredita que terminando o mês de setembro, a tendência é se dividir um pouco mais os blocos, e a gente espera estar no bloco de cima, continuando a brigar pelo acesso, que é o nosso objetivo principal. Faltam 14 jogos para acabar a competição, 7 deles em casa, então a gente aproveita aqui para fazer um convite, um apelo ao nosso torcedor que esteja conosco nesse momento, né? Tantos clubes gostariam de estar no bolo de cima, tantos clubes gostariam de estar numa situação de brigar pelo objetivo no final da temporada, e a gente conta muito com eles, porque são fundamentais, estando aqui, apoiar durante 90 minutos. Serão jogos sempre muito difíceis, a começar já com sábado, e a gente espera que eles estejam com a gente nesse momento, independente do momento do jogo, estejam apoiando, estejam junto com nossos atletas, para que no final das partidas a gente consiga os 3 pontos e consiga, no final da temporada, o nosso objetivo. Importante já falar sobre janela antes de abrir para as perguntas, que a gente teve um foco muito grande na montagem do elenco, um foco na primeira janela, né? Muito foi cobrado, muito foi discutido, o Avaí está contratando menos, está contratando pouco, está menos ativo no mercado, mas isso já estava dentro de um planejamento. A gente teve um foco muito grande na primeira janela, no início do ano, final do ano passado, início desse ano, para conseguir montar um elenco capaz de nos entregar o objetivo no final da temporada, que fosse competitivo, que tivesse uma versatilidade, que tivesse atletas que tivessem capacidade disso. A gente fez alguns movimentos pontuais, entendendo alguns desequilíbrios, algumas lesões que a gente teve, principalmente desequilíbrios em uma ou outra posição, que a gente entendia que era importante. E talvez o ponto mais sensível dessa janela foi conseguir a manutenção do elenco, né? A gente teve muito assédio em alguns atletas nossos, e por conta de a gente ter entrado na janela com uma questão contratual muito segura, né? Quando a gente fez os contratos, o único atleta que a gente poderia perder sem a nossa vontade era o Pedrinho, por conta de questões contratuais no empréstimo dele ao Ceará para nós. Todos os outros atletas, a gente tinha uma segurança de estar na nossa mão, ceder, aceitar ou não uma possível saída dos atletas, e a gente conseguiu manter o nosso elenco fortalecido para a sequência da competição. E isso para a gente foi o mais importante, para que a gente consiga o nosso objetivo ao final. Importante também passar para vocês, como a gente vai falar de janela, como é que acontece o processo de contratação dos jogadores. Eu acho que em outros momentos eu já citei, mas talvez isso esclareça tanto para vocês quanto para os nossos torcedores como é que acontece esse processo. A gente tem o nosso departamento de mercado, né, liderado pelo Giovanni Dalla Valle. Ele prospecta os jogadores, né, são muitos, claro que tem outras formas de chegar a atletas por indicações de empresários, de treinadores, de pessoal técnico nosso, através do Marquinhos também. E a gente sempre avalia esse atleta em basicamente quatro cabeças, 4 mãos e 8 olhos, né? Que passa geralmente por mim, pelo próprio Giovanni Dalla Valle, pelo Marquinhos. A gente faz um primeiro filtro e chega ao treinador. O treinador participa dessa decisão final, mas é uma decisão sempre conjunta. Após, tecnicamente, a gente chegar à conclusão que é um atleta que faz sentido para o clube, a gente leva ao Lucas Pedroso, nosso CEO, para que ele entenda se financeiramente aquilo ali está dentro do nosso escopo, dentro das nossas possibilidades, até que chegue ao presidente para ele dar o aval ou não pela contratação. Em geral, a gente tem um processo bem saudável, a gente tem um diálogo muito aberto, uma facilidade muito grande de trâmite de informações, que facilita muito com que a gente chegue às decisões em comum acordo, em conjunto. Então, basicamente, eu acho que essa era a introdução que eu queria fazer, e abrir para as perguntas, e a gente está aqui à disposição de vocês. Frila, bom dia. Então, começando, falando sobre essas contratações dessa janela, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esses novos contratados e também a saída do Cassiano, como que foi esse processo? Bom, a gente analisou muito o cenário, a gente teve a perda de alguns jogadores e a escolha de alguns jogadores que terminavam os contratos de a gente não renovar, e inicialmente, a gente focou muito em a gente trazer jogadores de frente, né, e recomposição da lateral direita.
né, que a gente acabou tendo que fazer mais contratações na posição por conta das lesões do Gabriel e do próprio Kevin. Então, a vinda do Thales tem muito a ver com essa recomposição. A gente entendia que era um menino que fez um campeonato paulista interessante e poderia, pelas características de perfil que ele apresentou, poderia nos ajudar. A questão da frente, a gente focou muito em jogadores que tivessem bons números, tivessem em recentes bons números, e o Wagner, além disso, traz uma liderança, uma presença importante, e o Cassiano também seria nessa linha, de características diferentes para complementar. A gente traz o Gabriel Barros também para frente, com uma situação de a gente ter um jogador de mais velocidade, um jogador de mais similar, não é a característica igual ao Pedrinho, mas que tem ali uma composição de frente, que tem a velocidade, um jogador de lado que também tem números de gols nas temporadas que jogou a Série B. E agora, recentemente, a gente contratou o Rodrigo Santos, que é um jogador que fez uma temporada muito boa. A gente já vinha acompanhando, tentamos trazê-lo antes, quando veio o Marcos Vinícius, o próprio Vilar, que vieram do mesmo clube, que tem feito uma temporada muito boa, e um nível de agressividade, um nível de intensidade do jogo muito interessante, e é uma posição no meio campo ali, é uma posição que a gente entendia que a gente poderia ter mais essa característica que o Rodrigo nos traz, então a gente entendia que faria sentido. Além disso, teve o retorno do Andrei, que foi um jogador que viveu lá a experiência no Náutico, que a gente entendia que ele precisava sair um pouco dos ares do Avaí, porque isso amadurece o jogador. Já tive essa experiência em outros clubes que passei, e foi muito rica essa experiência para os jogadores, vivenciar uma outra realidade, uma outra cultura, uma outra torcida, uma outra camisa, e ele certamente vai voltar mais maduro, e a gente acredita que ele também possa contribuir bastante conosco. A questão do Cassiano é importante esclarecer. Primeiro, que a decisão estava sob o comando do clube, né? A gente poderia não aceitar nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de proposta e continuar com o atleta. Basicamente, 3 pontos foram fundamentais para a gente optar pela saída, né? Aceitar a proposta do Casa Pia. A primeira, a gente sabia, pelo tempo que ele esteve fora do país, que teria um tempo de adaptação. A gente tentou contratá-lo em junho ainda, né? Porque o campeonato lá em Portugal acabou em maio, e a gente teve a intenção de contratá-lo em junho, mesmo ele não tendo condições de jogar, mas para ele já poder ganhar rotina com o elenco, e a gente não conseguiu, por conta da questão negocial com o próprio Estoril. Quando ele chega em julho, ele já chega com um déficit físico, e ele precisou de 40, 45 dias para se recondicionar. Isso foi um ponto. O segundo ponto é a própria adaptação do jogador ao futebol brasileiro de volta. A gente percebeu que ele teria talvez um lastro maior de tempo para poder se adaptar, e isso, no tempo curto que ele teve, acabou que não foi bem sucedido na nossa avaliação. O ponto central, na verdade, eu divido em 2 os pontos centrais que fizeram a gente aceitar a saída do Cassiano. O primeiro, o atleta não querer continuar, preferir o projeto de voltar a Portugal, e é muito claro para a gente que, pelo objetivo que a gente tem na temporada, por defender essa camisa, o atleta que está na dúvida ou que tem o interesse de não continuar, por nós, não faz sentido continuar. A gente tem que ter atletas aqui que queiram estar aqui, atletas que queiram defender essa camisa, que tenham clareza no objetivo que a instituição tem. Então, se a gente entendeu que ele passou a pensar de forma diferente disso, isso por si só já seria um motivo, mas não seria suficiente, porque houve um investimento no atleta em trazê-lo, apesar de um investimento relativamente baixo, mas houve um investimento, né? Até porque a gente pagou apenas uma primeira parte desse investimento. E aí a conversa que a gente teve internamente foi, tá bom, o atleta não quer continuar aqui, o tempo de adaptação demorou mais do que a gente imaginava, então vamos pensar em como a gente pode ter um retorno financeiro disso, e a gente entende que foi com êxito, porque em 2 meses a gente traz um jogador pagando X, que nem esse X foi totalmente pago, e a gente negocia esse jogador recebendo 3x do que foi investido, né? Ou nem foi investido ainda. Então a gente entendeu que seria um bom negócio como um todo, né? Pela adaptação, pelo querer do atleta em sair do clube, e a gente quer ter muita clareza de que todos os atletas que estão aqui hoje no Avaí querem estar aqui para alcançar o nosso objetivo. Então, esse foi o enredo aí que aconteceu com o Cassiano. Bom dia, Filan. Ainda sobre essa saída repentina do Cassiano, né? Muitos torcedores ficavam perguntando nas redes se viria um atacante para repor, acabou vindo o Rodrigo Santos. Eu te pergunto, não vindo um atacante, tem alguma possibilidade do Avaí reintegrar o Ademilson e o William Potker ou não? A nossa intenção não é essa. A nossa intenção, a gente tomou uma decisão com uma base muito bem construída, né? Enquanto os atletas estiverem em contrato com o Avaí, a gente vai sempre respeitá-los muito, tratá-los da melhor forma possível. E sempre a gente vai tomar a decisão que for melhor para o Avaí.
Se a gente lá na frente entender que isso vai fazer algum sentido, não tem problema nenhum a gente retroagir de uma decisão pensando que vai ser o melhor. Mas não é a nossa intenção. A nossa intenção, porque a gente, ao tomar essa decisão, não foi uma decisão que veio na minha cabeça, ou veio na cabeça do presidente, ou na cabeça do Marquinhos. Foi uma decisão que a gente pensou muito antes de tomar e entendeu, pelo contexto que ambos os atletas passaram, que são contextos diferentes, a gente entendia que não fazia mais sentido a continuidade. Mas volto a dizer, se a gente algum dia entender, seja nessa situação ou em qualquer outra, que o melhor para o Avaí é mudar um pouquinho essa rota, faremos. Freeland, com o fechamento da janela, agora a contratação do Rodrigo Santos, né? Te pergunto, é o último atleta a chegar ao Avaí ou o Avaí ainda está observando jogadores que estavam sem contrato, né? Ainda com o fechamento da janela, se existe a possibilidade de chegar mais gente? A gente sempre diz que a gente vai estar sempre atento ao mercado, porque lesões podem acontecer, algum atleta pode, de repente, não render o que está esperando e isso fazer falta na coletividade, na equipe. Mas, a princípio, não. A princípio, esse é o nosso elenco, que vai com a gente até o final. A gente tem uma questão de uma responsabilidade muito grande financeira, né? A gente sempre trabalha muito isso alinhado com o Lucas Pedroso, nosso CEO, para que a gente sempre respeite o que o Avaí... muito se diz, não, o Avaí está gastando muito, o Avaí não está fazendo loucura nenhuma. Na verdade, a Série B desse ano, ela teve, eu já falei isso em outras oportunidades, ela teve um acréscimo geral em todos os clubes de investimento, por conta da Liga Forte União e outros investimentos. Então, é natural que o Avaí precisasse acompanhar isso, porque se a gente não acompanha, existe um estudo, e vocês devem ter conhecimento disso, de que na Série A isso é muito divulgado aos finais da temporada, início das temporadas, que é uma correlação entre tamanho de folha e posição na competição. E isso é muito real no futebol. Claro que existem as exceções, mas se o Avaí não acompanha minimamente esses investimentos, o Avaí ficaria para trás. Né? A gente ainda é um clube que está em processo de reformulação, processo de reorganização. A gente acabou de entregar o campo sintético, a gente tem um campo 2 que está iniciando a reforma, a gente tem um estádio que foi reformado, a gente tem melhorias estruturais a fazer, e o clube está, de degrau em degrau, melhorando. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Só faria sentido uma oportunidade fora da janela, uma oportunidade que ou seja uma necessidade eminente, que o elenco esteja precisando, ou alguma questão que a gente entenda como uma oportunidade que faça sentido. Freeland, o mercado brasileiro ultimamente vem tendo uma tendência de explorar os outros mercados, o mercado alternativo. A Avaí até teve a questão de buscar o Cassiano em Portugal, mas até outros jogadores mais estrangeiros, não só no sul-americano, o próprio europeu, africano. Queria saber se o Avaí ele chegou a fazer consulta por algum jogador, por alguém desse mercado alternativo. A gente sempre avalia, né? A gente teve alguns jogadores no ano passado, estrangeiros. A gente sempre vê com bons olhos, mas eu confesso a vocês que o jogador estrangeiro, se ele não teve passagem pelo Brasil, a gente sempre tem que levar em consideração, quando a gente analisa esse jogador, de uma possível não adaptação. Né? Uma coisa é você ir para uma estrutura de clube hoje de Série A, ou você ir para uma estrutura de uma competição como a Série A, e aí pegar jogadores de boas ligas e trazer para o Brasil. A outra coisa é você, numa estrutura de Série B, uma competição como a Série B, você trazer jogadores, de repente, que não façam tanto sentido. Fazer sentido sempre fará, a gente vai estar sempre atento ao mercado. Né? O Giovanni Dalla Valle tem um trabalho muito profundo desses mercados, sul-americano principalmente, até pela proximidade. Então, atento a gente vai estar, mas a gente sempre vai ter um cuidado para a gente não errar na mão, porque existe um processo de adaptação que não é tão simples assim. Então, a gente vai estar atento, mas se a gente tiver dois jogadores iguais, um brasileiro e outro estrangeiro, em tese, a gente prefere o brasileiro por conta de adaptação. Freeland, na resposta anterior você falava sobre responsabilidade financeira, né? No comecinho da temporada a gente teve algumas questões envolvendo salários atrasados, enfim. Queria que se você pudesse falasse para a gente um pouquinho sobre esse restante da temporada, como é que está a questão financeira do clube, já dá para garantir que até o fechamento da temporada 2024, com o elenco, com a folha que o Avaí tem, há essa sustentabilidade no time, financeira no time? Essa pergunta eu sempre gosto muito de transferir para o Lucas Pedroso, porque é quem responde efetivamente por essa questão. Mas o que a gente, obviamente, tem conversado internamente é que, sim, o clube está bem, depois desse reequilíbrio que a gente teve, porque, na verdade, foi um gap de time de entrada de recursos, né, do fluxo financeiro do clube. Não foi uma falta de planejamento, muito pelo contrário, foi, na verdade, um bloqueio que houve, né, tanto da CBF quanto da Liga Forte União, por conta de algumas questões burocráticas. Isso já foi resolvido e agora o nosso fluxo está bem saudável e a tendência é que não haja nenhum tipo de problema até o final da temporada.
Freeland, muito se fala sobre a janela de transferências, essa questão da vinda de reforços, mas é também legal ressaltar sobre como o Avaí consegue adquirir valores através de atletas da base que são vendidos para o exterior. Dentro disso, teve o Arthur Chaves e também o Lipe Silva no mercado em Portugal. Queria que tu falasse um pouquinho para a gente sobre essas transferências, quais são a questão dos valores que o Avaí recebeu e como isso pode ajudar também o clube. Então, a gente, na verdade, tem o que a gente chama de programa de gestão de ativos dentro do clube. O que seria isso? Na verdade, é um grande monitoramento do processo de jogadores que a gente hoje tem detentor de direitos econômicos que estão espalhados pelo mundo inteiro. Então, a gente tem jogadores no Brasil espalhados, mas também tem jogadores fora do Brasil. Os nossos jogadores emprestados, a gente tinha o Andrei, a gente tem o Wanderson lá no Toluca, a gente tem alguns jogadores também, o Gustavo. Então, a gente está sempre monitorando para a gente entender dois caminhos. O primeiro é o nível que esses atletas estão, para que a gente veja um possível novo negócio ou até repatriá-los, né? O segundo é a gente tentar aquecer o mercado para que aquele jogador que a gente é detentor de direitos econômicos, ele se envolva numa nova negociação para que tenha um retorno financeiro. Né? O Arthur foi muito bem conduzido pelo presidente, pelo Lucas Pedroso, eu nem participei diretamente desse processo. Houve essa questão da ida dele pelo grupo do Hoffenheim, e aí isso entra um recurso para o clube. A gente prefere não falar números absolutos, porque tem várias particularidades, mas depois, obviamente, o presidente e o próprio Lucas podem tratar desses assuntos diretamente com vocês. Mas esse projeto, ele também tem um outro braço, que é o braço do nosso desenvolvimento dos jogadores aqui. A gente fez alguma mudança, uma reformulação grande no Sub-20 também. A gente teve uma chegada de um número alto de jogadores no Sub-20 para a gente potencializar esses atletas também pensando em retorno desportivo, mas também em retorno financeiro futuro para o clube. Então, esse programa ele pensa muito nisso, desde o desenvolvimento individual dos atletas, que é o nosso programa de desenvolvimento individual, mas o programa macro é o de gestão de ativos, pensando nesse viés. Que isso nos dê um suporte e um acompanhamento, um monitoramento dos atletas que a gente tem direitos econômicos espalhados pelo mundo para que isso tenha um retorno financeiro. Freeland, ainda na questão ali, né, que tu falou do salário, saiu um texto há um pouco que eu via um problema de pagamento de alguns valores da Liga com clubes da Série B e da Série A. Inclusive, na matéria dizia que tinha alguns clubes se complicando para agir no mercado devido a esses valores. Como que estão esses valores hoje? O Avaí tem algum atraso por parte da Liga? Está tudo em dia? E se isso também limitou o Avaí de trazer mais reforços? Não, o que eu posso dizer para você, assim, detalhamento sobre isso, realmente eu não tenho conhecimento e também não me sinto confortável em responder essa pergunta, porque aí seria realmente mais presidente e o Lucas Pedroso. O que eu posso dizer é que não foi um problema, a gente não teve em nenhum momento problema financeiro para trazer jogadores. O que a gente sempre olhou foi, ao respeitar a folha que a gente tinha pré-determinado enquanto planejamento para a temporada, a gente sempre foi muito responsável também na hora de prospectar esses atletas. Então, eu não vou prospectar um atleta que ganha 500 mil por mês se eu não posso pagar esse valor, né? Então, eu não deixei de fazer movimentos por conta do presidente ou do CEO terem me falado assim, Freeland, não, a gente não pode, financeiramente, não. Em momento algum, a gente teve esse tipo de problema. Pelo contrário, a gente sempre teve um olhar macro para cada situação dessa, para que a gente pudesse ver se ele se encaixava, desde o perfil do atleta que a gente buscava, até as capacidades que ele entregaria de equilíbrio para o elenco, incluindo a questão, obviamente, salarial e financeira da negociação como um todo. Freeland, eu queria voltar um pouquinho ali, quando o Dalpozo acaba saindo e vem o Enderson, queria que você avaliasse essa troca no comando técnico do Avaí, né? Até o Enderson está tendo bons resultados no comando do Avaí. Também uma segunda para o Marquinhos, que na pergunta anterior do colega foi perguntado sobre o Arthur Chaves. Queria que você falasse um pouco mais do desenvolvimento desses jogadores da base. Até na semana passada você falou que eles acabam se vendendo pelo potencial deles, né? Mas queria saber como que faz parte esse processo de desenvolvimento dos atletas aqui no Avaí. Bom, com relação às trocas de comando, elas sempre são... A gente quando escolhe um comandante, a gente aqui no Avaí, por conta da gente ter um fluxo de informações muito fáceis entre presidência e CEO e a parte do futebol, a diretoria de futebol, a gente sempre tem um cuidado muito grande para a gente, obviamente, avaliar de forma muito profunda o porquê de uma decisão ou de não outra decisão, né, seja na saída do Barroca, seja na chegada do Gilmar, seja na saída do Gilmar e agora na chegada do Enderson. Porque é natural que o futebol, quando o resultado não vem, já se troque. Mas tem formas de trocar e formas de ser cuidadoso ao trocar. A gente hoje tem uma rotina semanal no clube, que a gente chama de os comitês que a gente tem. Um desses comitês é um comitê que tem a participação do treinador
e do Marquinhos como coordenador técnico. Participam o presidente, vice-presidente, CEO, eu como diretor de futebol e essas 2 pessoas. Essa reunião ela é semanal por quê? Para que a gente tenha um alinhamento de pensamentos e de ações, para que a gente, enquanto instituição, possa dar suporte ao treinador e para que o treinador faça a gente entender as decisões que ele tem tomado. E isso cria um alinhamento muito grande entre as pessoas que nessa reunião estão e, obviamente, que isso sai dessa reunião para fora. Então, quando a gente opta pela saída do Gilmar, obviamente que os resultados... a gente teve um momento inicial muito bom, né, de 11 jogos sem perder, né, sendo 5 vitórias consecutivas, mas depois a gente já estava a 4 ou 5 jogos sem ganhar. Né, a gente teve um mês recente agora de dentro de um mês, 11% de aproveitamento. E isso, pensando no objetivo que a gente tinha, era um aproveitamento muito baixo. E essa análise foi feita. A gente analisou o trabalho como um todo, mas, obviamente, o resultado como um pano muito forte de fundo para uma decisão. Obviamente que ter a oportunidade de alguns treinadores de resultado, de nome, mas principalmente pelos resultados que entregavam, já tinham entregues na sua carreira, isso também fazia com que a gente olhasse com talvez uma possibilidade de acelerar um pouco esse processo, né, para não perder a oportunidade. O Anderson hoje é o treinador mais vencedor da Série B. Né, eu já tinha trabalhado com o Anderson em outros locais, já sabia do trabalho, já sabia da didática dele, já sabia das ideias dele, entendia que encaixaria com o nosso elenco também. Então, essa análise ela é mais profunda. Também, quando a gente optou pela saída do Barroca e a vinda do Gilmar, também foi uma análise muito profunda. As opções que a gente teria no mercado, em que opções a gente foi, que sims a gente teve, que nãos a gente teve, para que a gente chegasse no Gilmar. E assim aconteceu com o Anderson agora, entendendo que os resultados, aliado aos jogos em casa, principalmente a performance dos jogos em casa, principalmente fazia sentido a gente fazer a troca. E o Anderson, pelo currículo que tem, pela pessoa que é e pelo treinador que é, a gente entendia que fazia sentido, que ele poderia ser um tiro certo para a gente tentar o nosso objetivo no final da temporada. Então, sobre essa situação dos meninos, né, que a gente vem revelando bastante, a primeira coisa é a qualidade deles, né, indiscutível, né, estão mostrando isso. E tem uma coisa aqui que eu aprendi desde quando eu jogava, que a gente não pode perder o feeling da situação. Então, a gente volta lá quando eu jogava atrás com o Gabriel Magalhães, a gente teve a oportunidade de negociá-lo e, de repente, numa situação um pouco para frente, a gente poderia ter vendido ele por mais. Eu cheguei na ocasião para o presidente da ocasião e falei, cara, ele tem que vender ele agora, aproveitar o momento, ele está na seleção sub-20, aproveitar, tem esses gapzinhos aí que, com a maturidade, com a vivência que a gente teve, pelos clubes que eu passei e pelas ligações que eu tenho com vários dirigentes e presidentes, cara, tem situações que você não pode perder o time, né? Aconteceu isso comigo quando eu fui vendido, eu não perdi o time e fui embora, e, enfim, depois montei a minha vida, né? E a situação do Gabriel foi essa situação, o próprio Arthur foi a mesma situação, né, cara? Porque a gente pega algumas situações, como eu falei, alguns exemplos, por exemplo, ele joga um jogo contra o Hulk, ele dá um sprint aonde ele só perdia, enfim, para o Bale, por exemplo. E isso aí para um zagueiro é muito importante. Isso aí o Avaí está muito ligado no mercado. Vai dizer, pô, mas você precisa jogar futebol, óbvio. O carro-chefe é o futebol. Mas algumas valências do futebol, elas deixam mais favoráveis a negociações e boas negociações que aconteceu com o Arthur. E sobre o Lipe, por exemplo, teve uma situação, ele é o nosso capitão no Maracanã. Eu não botei ele de sacanagem de capitão. Eu botei ele para todo mundo ver. Fui no Juan, que era coordenador do Flamengo, no Marcos Braz, fui no Dorival e mandei olhar o jogador. Porque ele tinha qualidade. Eu não vou mandar o cara olhar um jogador que não tem qualidade, mas algumas situações você tenta, né, poder chamar mais atenção, até porque é o menino nosso, menino da casa, e situações de negócio. Né? E depois, o desenvolvimento deles, acontece com eles. Eu, particularmente, quando o presidente me colocou nessa situação de coordenador, eu trabalho muito o lado técnico do jogador, não trabalho do lado físico, nada, trabalho do lado técnico, porque eu acho que isso aí engrandece muito o jogador e é o que vai fazer a diferença. Então, se a gente for ver, vocês acompanham ali, né, um pouco menos do que antigamente, mas acompanham aí os treinamentos, vocês estão olhando todos os trabalhos que é o que eu faço, de finalização, de posicionamento, de cabeceio defensivo, ofensivo, isso tudo tem um porquê, melhorar o jogador tecnicamente, porque eu acredito muito, isso aconteceu comigo, eu acredito muito ainda, que a técnica é o carro-chefe do atleta profissional, ele tem que se cuidar, o lado físico, mas a técnica, no meu modo de ver futebol, é o que direciona o jogador para o nível superior ou nível inferior. Então, eu trabalho muito isso. De vez em quando a gente está trazendo meninos da base, vocês podem olhar que está rolando o treinamento do profissional, eu fico com esses meninos a par, mas trabalhando o lado técnico, né?
Até porque são ativos do clube. Eu gosto de fazer isso aí tu tem que gostar, tu não vai fazer de uma hora para outra, né? Não vai botar qualquer um a fazer, você tem que gostar e tem que saber o que está fazendo. Não é esporádico, não é fazer por fazer. Então, hoje sim, o Avaí direcionou isso para a minha pessoa, a gente está conseguindo fazer esse planejamento, temos ainda muito a evoluir, temos muito a agregar, né? E é claro, como eu falei, o Avaí é uma máquina de fazer bons jogadores. A gente tem que lapidá-los, deixá-los preparados para o sucesso e para o insucesso. Eles vão bater no profissional, tem meninos que sobem profissional, até ontem a gente falou. Né? Os meninos estão no profissional, não são do profissional. É uma diferença muito grande, que o atleta tem que entender isso. Ele está no profissional, ele não é o profissional. Para ele ser profissional, depende dele. Não depende do Marquinhos, do Fila, do presidente, do CEO, de ninguém. Depende do atleta, mas ele está... O que é estar? Ele está no profissional momentaneamente, ele pode descer e ajudar a base num jogo importante, numa decisão, enfim, quando solicitado a descer. E que ele desça concentrado, com o mesmo respeito, com a mesma obrigação, com as mesmas situações que ele está no profissional fazendo. Então, às vezes a gente perde esse timezinho, dizer, eu sou do profissional. Não, tu não é do profissional, tu está no profissional. Para tu ser do profissional, aí depende de ti, de uma sequência, de dar retorno, de poder manter um nível elevado de treinamentos, de atuações, enfim. Então, cara, hoje, que a gente vem fazendo na base, assim, é um trabalho legal, também traz para o profissional e também trabalho isso com os profissionais. Tem jogador de 30, 35 anos, o Wagner toda hora me pede finalização, o cara tem 40 anos, tem mais de 400 gols na carreira, e o cara me pede. Isso aí é exemplo. E, como eu falei, se o cara de 40 anos está me pedindo, é porque tem alguma coisa para ele aprender ainda, para ele aperfeiçoar, para ele poder evoluir. Né? Então, um menino desse, cara, não tenho que chamar o menino tem que me procurar. Tem que procurar para melhorar, para aperfeiçoar. O que acontecia muito com o Arthur. O Arthur é um menino que chegou aqui, ele queria cabecear a bola para frente, mas ele jogava com o pescoço para trás. Então, tu vai coordenando, tu vai conversando, tu vai trocando ideia, tu vai levando. A gente faz muito trabalho de vídeo, a gente leva para a sala do vídeo, mostra o vídeo, mostra alguns exemplos de fora dele, né, e alguns acertos e erros. E aí depois a gente vai para a prática. Então, é uma coisa muito ligada uma com a outra, não é uma coisa esporádica. Como eu falo, não é uma coisa esporádica. A gente passa o vídeo para eles, mostra o que a gente quer, o que está na moda, por exemplo, assim, no cenário mundial, e o que ele tem que evoluir. E depois a gente vai para a prática. Então, essa questão a gente está bem alinhado e está dando fruto, porque, né, dos últimos tempos aí a gente vem negociando bastante jogadores e eles estão batendo e não estão voltando. Eles estão batendo e estão evoluindo. Então, isso aí, todo o clube fica lisonjeado, fica contente, porque a gente está vendo um menino que nasceu aqui dentro, tendo sucesso na Europa, no Brasil, enfim, em qualquer lugar. Uma coisa até que é muito pouco dita, e que eu acho que a gente tem que, né, nós, enquanto clubes até, é que há pouquíssimo tempo a seleção principal tinha 2 atletas formados no Avaí como titulares, né? E se você pegar um N tão grande de jogadores no Brasil inteiro formado por tantos clubes poderosos, você ter um número como esse é algo muito expressivo, né? A gente tem que valorizar muito. Firlan, queria te perguntar, sem Potker, Demilson, a saída do Cassiano, você acha que o número de peças ofensivas do Avaí é suficiente para esse restante de temporada, para brigar pelo acesso, ou em caso de lesão, pode acabar complicando? Enfim, queria saber da tua opinião mesmo, ou se pudesse, teria trazido mais peças para o ataque? Na verdade, assim, a gente sempre teve uma ideia de sempre o nosso terceiro time, vamos dizer assim, ser de atletas da base. Essa é uma ideia, é um conceito que eu carrego comigo já há muito tempo, e a gente aqui ainda não conseguiu fazer de uma forma tão estruturada como eu gostaria, né? Claro que a volta do Igor, né, agora ele machucou um pouquinho o ombro, a qualquer momento ele já vai voltar a treinar e jogar normalmente, vai ser um tempo curto provavelmente. A volta do Pedrinho, que ficou um tempo afastado também. Isso nos dá tranquilidade de que o quantitativo e o qualitativo de ataque a gente está bem. A gente está sendo muito criticado, por exemplo, que o Avaí faz poucos gols, né? No estadual a gente fazia muitos gols e sofria muitos gols. Agora a defesa com uma contratação passou a ser uma das melhores defesas do Brasil, né? Hoje a gente está atrás de um time só. Na verdade, acho que nem está mais atrás, né? Porque ontem saiu gols, eu acho que a gente está como, de novo, a melhor defesa do Brasil entre Série A e B. Na verdade, o que eu costumo dizer em relação a quantitativo e qualitativo, a gente está bastante satisfeito. A gente acredita muito nos atletas que a gente tem hoje, até pela composição entre eles, também por características. E a gente acredita muito que o trabalho do Anderson vai potencializar a questão ofensiva. Ele costuma dar muito peso na última linha, a gente acredita que naturalmente os gols vão começar a sair, tem jogadores que estão com uma confiança um pouco mais baixa, que vão fazer o primeiro gol e vão tirar um pouco essa carga, né, mental. Então a gente acredita realmente muito que a gente está bastante satisfeito e
A ideia de trazer jogadores da base, por exemplo, 2 camisas 9 hoje da base, vão começar a treinar com a gente em definitivo, né? Assim, diariamente. E a gente acredita que esses meninos com mais oportunidades também vão poder mostrar o trabalho e, de repente, vão poder surpreender a gente, fazendo seus gols aí, tendo alguma minutagem e nos ajudar nessa corrida aí da Série B.